Porque a gente tem números de guerra de homicídio no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes. Em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo pra 4 a 5, pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. Infelizmente, agora o Brasil tem que tomar um banho de lei e ordem. E esse é um elemento que eu preciso que as pessoas que estão nos vendo entendam. Primeiro começa com lei e ordem. Você não institui uma disciplina que vira cultura apenas educando. O Bukele, ele fez isso, ele pegou uma das nações que eram mais inseguras das Américas e transformou naquela que é hoje, em termos estatísticos, falando de homicídio, a nação mais segura das Américas. Mas há também denúncias de abusos lá, né? Antes havia muito mais denúncias de abuso, simplesmente porque as pessoas morriam em um número muito maior. Agora, o Estado fez isso com a aprovação das pessoas e com a aprovação do Congresso. Erros e falhas, um eventual erro policial, sempre haverá. A polícia não é perfeita, assim como políticos não são perfeitos e seres humanos não são perfeitos. Seria um efeito colateral? A questão é se você já vive ou é efeito colateral, que viver na mão do crime. Se isso diminuiu e as pessoas perceberam que diminuiu, há uma vantagem objetiva. A gente tem que ser utilitarista aqui. A gente não vive no mundo perfeito. Mas na prática o senhor faria o quê? Na prática, saber qual é a proposta. Eu citei pra você já no começo da entrevista. Sim. Pra destruição do crime organizado, eu vou colocar o Brasil, as regiões tomadas pelo crime organizado. Isso inclui desde portos, áreas de fronteira, a longo prazo, a favelas. A longo prazo, já no curto prazo também. A gente tem que passar alterações nas leis penais, aumentando as penas, de maneira muito objetiva. E nas leis de execução penal, a gente tem que acabar com artifícios como a progressão, a saidinha, para que a pessoa cumpra a pena dela. Porque o que a gente precisa fazer é alterar o sistema de incentivos que nós temos para que o bandido continue cometendo crime. O que está demonstrado? É quase aquele princípio Pareto. Poucos bandidos cometem a maior parte dos crimes. Eles são sempre reincidentes. A gente tem que combater a reincidência. Então, se a gente aumenta a pena muito e evita a progressão, aquela pessoa que comete um crime, ela na prática ela vai ficar mais tempo na cadeia e ela, antes de tudo, vai ter medo de cometer esse crime para não passar a vida inteira dela lá. E o reincidente, que é o maior problemático, bom, esse aí só sendo muito idiota em continuar cometendo crime. Haverá sempre um reincidente idiota, porque as pessoas, por vezes, são idiotas, cometem crimes baseados em impulso, e esse cara vai ter que ser parado. Então, a polícia tem que ter meios de ação, as leis têm que evitar a progressão, e com base nisso a gente vai conseguir reduzir muito, não apenas o número de homicídios, porque a gente tem números de guerra de homicídio no Brasil. O Brasil tem 22 mortos a cada 100 mil habitantes. A Ucrânia vive de 4 a 5 a cada 100 mil habitantes. Em guerra. A gente tem que jogar o Brasil no mínimo pra 4 a 5, pra gente ficar no status de guerra na Ucrânia. E o número de assaltos e roubos tem que cair vertiginosamente. Outra coisa, existe muita violência contra a mulher, e isso está demonstrado. Não só violência em casa, mas violência na rua. Foi entendida a mulher como uma pessoa que tá num status mais frágil para receber um homem que vai botar uma arma, ela entrega as coisas. Os crimes de natureza sexual estão aumentando com relação às mulheres, e a sociedade está ficando escandalizada com isso. É uma sensação de segurança geral. Então isso precisa ser dado de volta para as pessoas. Nominalmente, a gente tem o direito de ir e vir. Agora, eu duvido que minha irmã sinta que ela tem o direito de ir e vir na sociedade brasileira. O direito de ir e vir de uma mulher brasileira, ele é mitigado, ele é reduzido. O direito de vir uma pessoa que só quer andar com o celular dela no meio da rua e trabalhar, porque isso aqui é um instrumento de trabalho e não um objeto de luxo, também tá dirimido. Então, eu tenho que dar à pessoa de volta os direitos fundamentais. Isso é um direito de garantia fundamental. E, em grande medida, é isso que o Bukele ele garantiu para as pessoas de El Salvador. Por que ele teve uma votação tão alta? De maneira muito clara. Porque as pessoas sentiram que elas recuperaram direitos fundamentais. O direito de ir e vir faz parte do princípio da liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. E ela foi entregue para essas pessoas. E isso para as pessoas dá um valor muito grande. Então o brasileiro precisa ser devolvido o seu direito de ir e vir. Agora, como é que o senhor pretende, por exemplo, combater o feminicídio que o senhor está citando aí, que tem uma natureza de crime de dentro de casa, da pessoa próxima, de um marido, de um ex-marido, de um namorado? Como combater esse crime? É só aumentar a pena? O aumento de pena ele tem um efeito cascata sobre praticamente todos os crimes, tirando alguns crimes que são cometidos por pessoas que agem de maneira doentia e irracional. Mas o senhor pretende aumentar? Você precisa ter, lógico, mas todas as penas no Brasil concernentes à violência, elas precisam ser aumentadas. E mais, todos os reincidentes, porque em geral, o homem que bate na mulher em casa, ele faz isso de maneira reincidente. Ele cria um sistema abusivo de relação com ela. E, em geral, quando você pega o passado dele, também costuma ter essas relações abusivas com as mulheres anteriores. Então, se esse cara tiver passagens pela polícia, por ser um reincidente, por ter tomado uma condenação antes, aí a situação dele piora bastante. É lei e ordem. E aí a gente pode trazer, por exemplo, sistemas de fiscalização. Hoje, São Paulo, é uma coisa que a gente tem que trazer pro Brasil inteiro. Existe um sistema de câmeras, né? O Sampa... Smart Sampa, desculpa. Ainda bem que você lembrou, ótimo. O Smart Sampa, ele reconhece o rosto das pessoas. Você reconhecer o rosto de um marido agressor que recebeu denúncias e você poder abordar ele com a polícia na rua, facilita isso. Infelizmente, agora o Brasil tem que tomar um banho de lei e ordem. E esse é um elemento que eu preciso que as pessoas que estão nos vendo entendam. Primeiro começa com lei e ordem. Você não institui uma disciplina que vira cultura apenas educando.
primeiro você tem que ter uma norma, a norma vem com uma sanção. Isso se transforma em disciplina, e depois a disciplina vira cultura. Um tipo de um exemplo que não tem a ver com violência, mas tem a ver com cultura. Há uma cidade que eu visitei no Rio Grande do Norte chamada Acari. Lá durante o Império, você veio um decreto lá na prefeitura de Acari e avisou, olha, se você não varrer e não cuidar, não deixar limpa a fachada da sua casa, você vai tomar uma multa. Tô falando do século XIX, período imperial. As pessoas tinham medo da multa, aquilo se tornou um costume, do costume virou uma cultura, do cultura virou orgulho. A cidade é um brinco até hoje. Singapura era assim, uma cidade de pescadores destruída, um local muito pobre com brigas étnicas entre religiões diferentes e matrizes étnicas diferentes. Veio uma liderança, essa liderança estabeleceu lei e ordem de maneira muito intensa. Da lei e ordem veio a cultura, e da cultura veio uma grande nação. A gente vai ter que começar, a meu ver, com lei e ordem, precisa ser com lei e ordem.